Meninas, boa tarde, tudo bem? Estamos entrando agora para uma super live da série Juntas. É a quinta live da nossa série. Hoje eu vou falar com a Sabrina, uma seguidora querida, uma aluna querida, tá? Que topou dividir a história dela com vocês. Então vem chegando, chama as amigas, tá? O Instagram tá avisando vocês que nós estamos ao vivo, tá? Eu tenho certeza que vai valer a pena, eu tenho certeza que essa tarde vai ser um divisor de águas esse papo hoje aqui, tá? Eu tô muito honrada com a presença da Sabrina aqui. Ela é alguém muito querida, que já tá comigo aqui, acompanha meu perfil há bastante tempo, interage sempre, minha aluna em alguns dos meus cursos, então eu tenho certeza que o que ela vai dividir aqui com vocês vai ser muito importante. Boa tarde. Oi, Fátima, tudo bem? Cida, tudo bom? Como vocês estão? Vão chamando as amigas aí. Vanessa, tá? Eu tô esperando a Sabrina entrar, tá? Assim que ela entrar, eu vou colocar ela aqui pra falar com vocês. E aí eu vou dizer que assim, eu vou entrar de férias, mas as lives da série Juntas, elas vão continuar. Então eu recebi, né, as interessadas e vou continuar recebendo. E eu espero que a gente continue se falando, continue conectadas, tá? Para poder dividir cada vez mais, né, essa experiência que a gente está vivendo, que a gente vive aqui e que não à toa chama Juntas, né? Só me dá um minuto que eu vou tentar mandar vou mandar esse aviãozinho aqui direto para Sabrina. Não sei se ela já me viu, porque sabe como é o Instagram, né? Às vezes ele nos pega algumas peças. Deixa eu ver aqui se eu consigo, se ela já entrou, só um pouquinho. Com K, né? Ela aparece aqui, achei. Pronto, enviei pra ela. Vamos ver se ela vai vir. Oi. Ih, que legal, Tudo bem, Vanessa? Bina, se você tá aí, se manifeste, porque eu não estou te vendo ainda. Ah, ela tá aqui! Peraí. Só um pouquinho. Ai, gente, olha, é muita emoção. Vamos lá, peraí, deixa eu verificar aqui. Achei. É muito engraçado, porque tudo dela é Bina. Eu vou ter que entender com ela como é que eu vou chamar ela durante a live. Só um pouquinho. Oi! Tudo bom, querida? Deu tudo Tô certo, aqui. viu? Deu. Como que eu vou te chamar na live? Sabrina, Bina? Bina. Bina, você gosta mais, né? Eu falei, tudo dela é Bina, gente. Como que eu vou chamar ela de Sabrina? Eu botei, mas fiquei meio assim. Aham. Sim, Você tá Bina. bem? Que honra, que prazer te ter Tô. aqui. Eu tava comentando Meu com as Deus, honra meninas. minha. Não, mas ó, cada história de vocês é o que realmente importa. Eu aqui sou só um instrumento mais ou menos para ajudar vocês nesse processo, viu? Então, muito obrigada mesmo por você estar aqui. Tem umas amigas aí, ó. Oi, amiga, beijo, minha linda. Tem. O pessoal tá animado. Meu marido. Veio com torcida organizada. Tudo mais. Ai, bom Assim que é bom. demais. Ó, marido, daqui a pouco o marido fica, a gente fica nervosa, né? Eu não gosto que meu marido entre na live, não, que eu fico nervosa. Eu até esqueço que eu ia falar, fico assim, ele vai lembrar disso. Os stories, eu brinco, eu falo, às vezes ele vai mandar eu apagar, às vezes. O marido deixa a gente assim. Na verdade, eu sinto nervoso de estar aqui na tela. Né? Eu sinto nervoso de falar em público, eu sou bem ansiosa, assim, envergonhada, na verdade, né? Uhum. Conversar, então, assim, tentar esquecer e pensar, estou entre amigas, aí tá tudo certo. É isso mesmo, essa é a ideia, e foi um pouco do que eu falava com você antes da gente entrar aqui ao vivo. É como se você estivesse falando com você mesma antes de ter vivido o que você viveu. E talvez generosamente, né? Apesar de tímida, muito generosa, né? Que você diga, olha, o que eu gostaria de ouvir se eu tivesse lá, se eu tivessem me dito isso, se eu pudesse falar comigo mesmo, eu pouparia esse sofrimento, eu diria, olha, continua, força, você vai conseguir, né? É tão bom, a gente não tem máquina do tempo, né? Mas a gente tem essa incrível capacidade humana, que é fruto de amor também, né? De generosidade, de dividir o que a gente vive, porque dividindo o que a gente vive, através da nossa experiência, talvez a gente ajude outras pessoas a não passarem por aquilo ou passarem de forma mais suave, né? Então, essa é uma capacidade que nós temos e que bom que você está aqui comigo. Se apresente aí para as meninas que daqui estão animadíssimas. Diga aí, nome, profissão, não precisa falar de idade, como é que tá a vida hoje em dia,
quanto tempo de casada, enfim, essas coisinhas pra gente conhecer melhor. Se tem filhos, não tem, conta tudo pra elas aí Tá. e a gente vai começar o papo. Então tá. Me chamo Sabrina, gosto que me chamem de Bina, né? Tenho 39 anos, sou mãe de 3 filhos. Hoje minha profissão é do lar. Hoje eu estou cuidando do meu casamento e da minha casa, dos meus filhos. Tenho um matrimônio de 17 anos, mas 9 desses 17 estávamos separados de corpos. Então, por volta do início do ano passado, eu estava com um rombo gigante. Oi, Jaque! Estava com um rombo gigante. Um rombo gigante, assim, no meu peito. E eu não estava mais entendendo o que faltava. Porque estava no meu apartamento, estava com o meu trabalho ok, as crianças, tudo certo. E aquele buraco aqui gigante. E daí eu voltei para a igreja. E Deus foi me mostrando, né, que o que faltava na minha vida era o resgate do meu matrimônio. Então, eu e o meu marido sempre fomos amigos, a gente sempre se ajudou durante todo esse tempo de separação, mas eu tive outros relacionamentos, ele também, a gente tentava se apoiar nesse seguir em frente, porque eu acho que nem eu, nem ele tínhamos a noção ou a maturidade, hoje eu vejo assim, de entender que o nosso compromisso era eterno, né? E então a gente fez coisas, algumas das quais a gente se orgulha, outras não tanto, né? E a partir desse rombo, dessa busca, dessa conversa com o padre, desse entendimento, a gente começou a resgatar o nosso casamento, mas sem uma ajuda, a gente acaba cometendo os mesmos erros, né? A gente... porque, na verdade, isso foi uma coisa que eu já falei, assim, para algumas das minhas amigas, até lá no nosso Ministério do Bem-Aventuradas, que muito mais fácil é separar. Mais difícil é você se manter firme ali no teu propósito, no teu casamento, né? E nessa busca eu conheci a Jaqueline Bastos, né? Que foi um anjo, porque você clama a Deus para mudar, para encontrar o teu lugar, para fazer melhor para os teus, e daí Deus te manda instrumentos. Eu fico emocionada. E fazer o caminho do florescer com a Jaque me mostrou o meu lugar de filha, de esposa e de mãe. E através dela eu entrei no perfil da Aline. E a Aline me colocou no caminho da esposa virtuosa, né? Então, assim, foram 2 instrumentos incríveis que Deus colocou no meu caminho. Hoje eu vejo assim, aonde será que eu estaria se eu não tivesse encontrado vocês no meu caminho? Porque ontem até tu fez uma postagem ali perguntando, né? No teu casamento, isso você... Tal coisa você suportaria, você perdoaria? A minha resposta seria não para tudo. Porque o meu amor era egoísta. O meu amor era... Eu lavo, você lava. Eu arrumo, você... né? Era tudo ali. Travou um pouquinho você, mas tá voltando. Ó, você tá aí? Bina? Bina? Aí, ela vai voltar. Fiquem calmas. Espera aí. Deixa eu catar ela aqui de novo. Ela vai entrar. Espera aí. Caiu a conexão. Só um pouquinho.
Peraí. Ah, voltou. Peraí, vai dar certo. Calma. Tudo com calma vai. Ossos do ofício, travou a Bina, ela vai entrar de novo, já tá conectando. Oi! A gente não desiste. Ai! Já tá e tá craque, né? Vou só. Mas voltou melhor. Tá, voltou. Que bom! Foi travando tudo, né? Isso é para passar um pouco da emoção, gente, porque, meu Deus. É isso mesmo, respira. Tava todo mundo emocionada. É muito emocionante você falar de superação, porque eu não esperava, Aline, resgatar o meu casamento depois de 9 anos, né? Era uma coisa assim que tu entra, mas tu não sabe se vai dar certo. Existe um medo muito grande porque você cria uma expectativa nos filhos, principalmente, né? Então, assim, não dá para errar. Não dá para errar mais, né? Do que a gente já errou. Então, assim, o desejo de acertar, o desejo de restabelecer, de fazer melhor do que foi, né? Porque se você separou é porque não estava legal. Então, assim, você quer aquilo muito melhor do que era. Então, acho que admitir também essa coisa assim de preciso de ajuda, socorro. Eu não quero mais abrir mão do amor da minha vida, né? Do meu marido, mas eu não sei como. Como, né? Como fazer isso dar certo? Então, assim, claro, você tá dentro da igreja, você buscar a verdade, você se fortalecer na tua fé, tudo isso me fez entender que a mudança tinha que ser minha, primeiro. Agora, você olhar e dizer, você tem que amar primeiro, sem contrapartidas. Nossa! Aí eu botei a corda lá no alto. Falei, vai lá, Evina, agora prova. É difícil, mas não é fácil. Só, deixa eu te falar uma coisa. Você é uma das minhas alunas mais dedicadas. Quando você marcou sim, eu falei assim, cara, tem que ser ela. Quando eu fiz a enquete de verdade, falei, cara, ela tem que falar. Ela tem que falar, porque muitas vezes as mulheres me perguntam, Bina, vou te falar uma coisa aqui que eu sei que vai falar com você e que só a gente que experimenta, eu não experimentei isso na minha vida, mas eu experimento por vocês. Você experimentou 9 anos de ausência do seu marido. As mulheres me perguntam, Aline, quanto tempo eu vou levar? Quanto tempo vai passar por isso? E às vezes eu tenho que dizer, cara, o seu caso não é simples. Cara, pode ser que leve um tempo. Quantas das mulheres que vão nos ouvir aqui, e eu falo isso aqui arrepiada, quantas das mulheres que vão nos ouvir aqui estão dispostas a esperar, estão dispostas a restaurar uma história, mesmo que se passe quase uma década para isso acontecer, para esse milagre acontecer? E aí eu te pergunto, Bina, vale ou não vale a pena? Muito, muito. Queria ter descoberto isso muito antes. Eu teria errado muito menos, né? Teria sofrido muito menos e teria causado muito menos sofrimento. Sim. Né? E é isso que eu acho porque as pessoas veem assim, eu estou com dificuldade no meu casamento, separar é a solução. Não é. Não é. Problemas a gente sempre vai ter, mais grave, mais leve. Cada um tem o seu tipo de relação, enfim. Mas a separação, sabe o que ela traz? Um sentimento de fracasso que nunca te abandona. Você pode estar tendo sucesso em todas as outras áreas da sua vida. Você pode, inclusive, estar com outra pessoa que te trate bem, que trate bem os seus filhos, mas o sentimento de fracasso tu nunca vai superar. Porque tu fala muito isso. O marido é uma escolha consciente. Você escolheu. Por mais que tenha escolhido precocemente, não tenha namorado o suficiente,
ou tenha casado por conta de uma gestação, né? Mas foi uma escolha e você tem que honrar isso. Você precisa honrar essa escolha. E quando você se separa, você abre mão principalmente da tua felicidade, sabe? E esse sentimento ele não abandona a gente. Tu pode ser bem-sucedida em tudo, você sempre vai ter fracassado no teu casamento, na tua família. Então, assim, claro, existem, né, situações que não tem jeito, enfim, mas hoje eu vejo assim que o amor, ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Você se dispor a amar de verdade, dizer, ele é assim, mas eu amo. Ele faz tal coisa, mas eu o amo. E eu não enxerguei isso sozinha, Aline, porque eu já tinha assim tão claro para mim a minha separação estabelecida, que eu amava o meu marido, ex-marido, vou dizer assim, né? Porque estávamos separados, e eu não sabia que eu o amava. Ele passou por algumas situações de doença, de ter que ir para o hospital e de ligar para mim, para eu ir buscar. E daí eu chegava no hospital e dizia: Não, eu sou a esposa. Porque a gente só pode acompanhante se for a esposa. Tá aqui, a esposa tá aqui, ó, sabe? E eu não era, né? Claro, era, mas não me sentia. Não. Né? Então, assim, ó, eu sempre estive à disposição dele, e hoje eu vejo assim, meu Deus, tem aquela piada da pessoa que está se afogando e pede ajuda para Deus, aí Deus manda um barquinho, aí manda, não, Deus vai me ajudar. Vai de tudo e você não pega, né? Não, Deus vai me... Então, assim, eu vejo que, e foram várias situações, Aline, dessas, que Deus estava me mostrando, são vocês. E a gente estava um para o outro, mas não junto. E daí um dia a Mili, que é minha irmã do coração, falou para mim: Bina, desculpa te dizer, mas você ama ele? Capaz. Eu amo como um irmão, como se fosse do meu sangue. Bina, não é. Isso que você sente por ele é um amor incondicional. Não importa o que ele faça, você tá ali para ele. E daí eu tomei um choque, tipo, é doida. E foi ali que eu comecei a ver, poxa, realmente, sabe? Daí uma coisinha atrás da outra, daí liga um alerta e você vai... E daí eu falei, é isso, gente. E quando eu conversei com o padre, expondo que eu tinha matrimônio, que a gente já estava 9 anos separados, eu tive uma filha fora do casamento, né? Expus toda e falei assim, padre, é desejo do meu coração querer resgatar o meu casamento ou é Deus que quer isso para mim? E o padre Paulo me disse assim, Deus sempre vai querer que você restaure o seu matrimônio. Pode ir com fé e acredita, porque é o que Deus quer para tua família. E pouco tempo depois disso, eu fui conversar com ele. E eu era tão dura, tão firme nessa posição de separação, que ele falou para mim, se você tivesse se colocado dessa forma para mim 1 ano atrás, eu já teria voltado para você. Então eu criei um escudo de mulher, porque a gente dá conta, Aline, sozinha, sabe? Isso eu gosto de falar. A mulher, ela é frágil, ela tem que se deixar moldar, ela precisa ter a submissão ao marido, mas a gente dá conta muito mais do que eles. Vai conseguir, vai dar conta dos filhos, vai dar conta da casa, vai dar conta de trabalhar, vai. Mas foi para isso que Deus te fez? E a que preço, né, Bina? Eu sempre me pergunto a que preço eu tenho isso de querer dar conta. Isso não é bom. Às vezes o nosso querer dar conta, sabe o que ele esconde na verdade, Bina? Orgulho. E aí, claro. E orgulho, ele é universal, não é de homem e de mulher.
Orgulho é de ser humano, né? A gente é orgulhoso na essência. Se a gente não vigiar, a nossa tentação é querer dar conta de tudo. E quando a gente não dá conta, a gente se depara com a nossa fragilidade, com a nossa necessidade do outro, que isso é real. Apesar de sair, sai a que preço? O que vai para o degola porque você tem que dar conta? Quem que você deixa de ser? Quem que você deixa de alcançar? O que você não é? Porque você, ao invés de estar cumprindo só o teu tamanho, o teu papel, você está querendo posar de superior, de super poderosa. Isso! É o que você falou, às vezes, as circunstâncias da vida, você vai ficar viúva, eu posso ficar viúva, a gente vai Beijo, amor. A gente vai ter que dar conta, né? E isso pode ser que aconteça, mas... E a gente vai perdendo qualidades que a gente tem. Tu vai perdendo a tua doçura, tu vai perdendo o teu afeto, tu vai perdendo o teu amor, sabe? E isso foi uma coisa que no caminho do florescer me ajudou muito, né? Busca aquilo que Deus te fez para isso, Deus te fez para amar, Deus te fez para se doar. Esse é o intuito do ser mulher. E a gente, nos últimos tempos, né, veio deturpando muito isso. Então, isso vem, a mãe ensinou, a avó, tudo foi sendo deturpado. Então, assim, ó, você vai lidar com os filhos, você tá brava, você tá irritada, porque você trabalhou o dia inteiro para trazer o sustento, e daí eles precisam de você para fazer a tarefa da escola, e daí você não tem aquela paciência, porque aquele tempo ali você tem que estar ou lavando a roupa, ou preparando a comida do outro dia. Então, você vai perdendo muito da tua essência. E eu fiz terapia um pouco antes de fazer o Caminho do Florescer e tudo mais, e ela dizia assim para mim, a Priscila Nicolazzi, maravilhosa: Bina, você tem tanto amor no teu coração, você tem uma capacidade tão grande de amar, aonde está isso? Cadê a Bina? Que porrada, hein? Então, assim, aonde foi que você se perdeu? E Aline, eu vou te dizer, nem eu sabia o quanto era importante para mim ter a minha família e cuidar da minha família, me doar para minha família. Aí eu voltei, e isso foi uma pregação de um retiro que eu fiz. Eu voltei lá na minha adolescência, naquelas perguntas de o que você quer ser quando crescer. A minha resposta era mãe. Eu quero ter a minha família porque eu perdi o meu pai muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Então, tudo que eu queria era uma família, né? Então, eu voltei lá e eu disse, caramba, era isso. Não precisa mais nada, é a minha família, essa é a minha riqueza. São os meus filhos, é o meu marido, sabe? Então, assim, é tão mais simples do que a gente busca, porque é isso que a gente faz, a gente vai buscando felicidade em coisas. A gente vai buscando felicidade fora. A gente vai terceirizando os filhos. Isso é triste demais. Muito triste. E às vezes a gente vai se perdendo nisso, né? E a gente não se reconhece mais. E aí, quando alguém te pergunta, você justifica. É o que eu falo, né? Minha mãe. Você falou do buraco, ai, que amor. Quando você falou do buraco, né? Eu falo isso, né? Você vai ter um buraco aí que você vai fingir, vai costurar com justificativas, mas que ele nunca fecha. Então, isso é o que há. Isso é o que existe. Então, a gente precisa começar a ter coragem, né? Para quem está ouvindo a gente aqui, que não conseguiu ainda desabrochar que nem a Bina, é preciso que a gente tenha coragem de entrar, de encarar e de falar, né? Quando eu falei da pergunta da Priscila, né? Cadê a tua capacidade de amar? Cadê você? Eu digo que esse perfil aqui é um perfil para falar de amor. E agora eu queria que você dividisse com as meninas o que fez a diferença para você nessas reflexões, né? Quando você falou de amar primeiro, de amar sem contrapartida. O que você acha que... O que você passou aqui quando você marcou like, você me mandou? Não, fez muita transformação. Minhas respostas mudaram completamente. O que você percebeu uma vez que você decidiu
E aí é o que eu falo, né? É legal contar a tua trajetória porque as pessoas acham que essa postura é fácil. Que basta pegar uma resposta de um story e fazer assim, ó. Quando chega um depoimento da magnitude do seu aqui, não é uma coisa, é um conjunto de coisas. É um movimento que se faz. É o que eu costumo dizer, que você já deve ter visto, está publicado aí. Você muda, tudo muda ao redor, né? Não sou eu que criei isso, na verdade, eu adaptei isso para a nossa realidade de mulheres. É isso mesmo. A gente é o coração das coisas, do mundo, especialmente dos nossos lares, né? Cada uma de nós. Então, eu queria que você me dissesse assim, quando você se permitiu, quando você vivenciou isso, quando você começou a resgatar sua feminilidade, praticamente foi quase que um passo óbvio que tá, vamos voltar pro casamento. Só que é o que você falou, parece fácil, mas é difícil pra caramba. Sim, consistentemente e eu sou muito resistente. Eu sou resistente a mudanças, tá? Eu sou metódica ao extremo. Então, assim, para eu fazer uma mudança já é difícil, imagina. O vou amar primeiro, para mim, era uma coisa assim, ai, que saco, do que a Aline tá falando? Eu adoro vocês. Mas eu você tenho. Vai me xingando ou falando que é chato. É impressionante, é impressionante. Ele que tem que me amar primeiro, por que tem que ser eu? Mas hoje eu tenho uma pastinha com uns prints, porque eu dou muitos prints nas coisas que você fala. Muito, muito, muito. Eu já queria ter entrado no primeiro Vou Amar Primeiro, não consegui, porque eu não tinha grana naquele momento. Mas quando abriu a segunda turma, eu estava lá. A coisa assim, mais importante, Aline, para mim, foi começar a encontrar alegria no ordinário, no simples. E tem uma coisa que você fala que você tem que tratar os teus como visita. Então foram coisas pequenas, não foram grandes feitos, né? Foram coisinhas pequenas. Cuidar com carinho da roupa, do almoço. O meu marido sai para trabalhar, eu levanto antes dele, faço almoço para ele todos os dias de manhã. Algumas vezes ele já me disse assim, ai amor, por que você faz isso? Cozinha à noite, eu levo no outro dia, né? Eu levo de manhã o que você fez de janta. No começo eu estava fazendo assim. Só que ele não tem onde esquentar. Então, muito mais gostoso é você levar uma coisa fresquinha, quentinha, por mais que você coma frio, ela tá fresquinha, do que você levar uma comida que foi para a geladeira. Eu cuido do banho dele quando ele chega, sabe? A toalhinha dele tá lá, tá pendurada, o pijama, o chinelo. São coisas assim que talvez ele nem repare. Talvez ele nem perceba, ou talvez ele ache que é a minha obrigação fazer porque agora eu tô em casa, né? Porque eu parei de trabalhar na pandemia, né? Então, assim, esse cuidado, tratar bem todos os dias em pequenas coisas, né? Mas, assim, sem o programa Vou Amar Primeiro, eu não teria toda essa dimensão, porque a profundidade de tudo que eu aprendi não tá nos teus posts de Instagram. Ali você tem uma assim, nossa, será? Ai, é assim? Mas isso é meu. Eu tenho que ir no fundo do negócio. Não gosto da superficialidade, eu gosto de mergulhar. Não tem nada de ficar com o pezinho no rasinho. Então, assim, da onde que vem esse conceito? E isso eu falo assim, porque eu já te indiquei muito, 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 indico muito. E eu quero te trazer aqui para Floripa. Deixa eu poder eu quero te trazer. Amo. Eu quero, assim como a gente trouxe a Jaque, eu quero te trazer também. Mas eu tô falando do coração, Aline, não é do coração mesmo, assim, ó. Eu não terminei ainda o programa, ontem comecei o módulo 8 e eu vou te dizer assim que eu quero terminar para começar tudo de novo. Para pegar mais, porque a gente não consegue pegar tudo em uma vez. E sem esse teu conceito ali profundo do Vou Amar Primeiro, eu continuaria perdida. Eu continuaria tentando encontrar o meu espaço, tentando dar para o meu marido o lugar dele, mas sem saber como fazer, né? Então, assim... Essa
na massa, né? Esse mão na massa, eu acho que eu brinco que eu faço o que eu gostaria de encontrar. Igual eu fiquei brincando contigo, o que a Bina queria ouvir quando estava lá atrás, perdida? É o que eu falo comigo. Lá atrás, o que eu queria encontrar para ajudar, para montar minha família? Porque meu sonho de família era como o teu. Eu sempre se perguntasse para mim o que você quer ser, eu quero saber o que eu vou fazer. Eu sei que eu vou casar, que eu vou ter filho e tudo mais. Era isso que eu queria, né? Então, é um pouco isso. Sem né? plano B. Coração feito. Oi? E sem plano B, porque eu não tracei um plano B. Exato. Então, assim, eu sentia, sabe, como se fosse quase Bina, no meu caso, né? Eu vinha lá dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais. Eu vinha quase como assim, tipo, uma tradição. Não, tipo, não tem como, né? Não tem como não dar certo. Mas depois, quando eu fui ver na prática, era muito mais difícil hoje do que era antes. E eu, uau! Claro. Por quê? Porque é uma pressão externa. Antigamente havia uma pressão externa ao contrário. Uma mulher não casada, desquitada, um homem que não respeitasse a sua esposa, traição como um crime. Então, assim, eram outros valores sociais. Então, você tinha uma pressão social pela família que protegia de alguma forma essa instituição. E aí a gente viveu exatamente o contrário, o rompimento disso e aí um monte de coisa faltando. Mas você falou duas coisas aí que eu queria dar um relevo. A primeira delas é que você falou assim, talvez ele nem saiba que eu estou fazendo essas coisas, né? E eu penso muito sobre isso, né? A gente depois você pode dizer isso com mais profundidade, eu falo isso da minha prática, da minha vida como esposa também, e aqui como mentora e, enfim, orientadora familiar. Tem uma hora que tanto faz, né? Tanto faz se ele percebeu ou não. Porque você não está fazendo para ele perceber, você está fazendo porque você o ama. E aí, isso, para ele se sentir amado. É para ele se sentir amado, é para ele notar, é para a vida dele ser mais fácil. E deu. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que já é, entende? Mas talvez realmente não faça a menor diferença se você cozinha 18 horas do dia anterior ou às 6 da manhã. A diferença que faz é ele ver de pé você ali no fogão, tentando fazer com que aquelas 6 horas a mais ou aquelas pequenas horinhas de sono a menos signifiquem simplesmente aquelas 4 palavrinhas: amor. É amor. Não tem outro motivo. É aquela mãe que vai para portão para ver o filho chegar quando sabe aquela hora certinha. E aí você fala assim, mãe, por que a senhora tá me esperando no portão? Aí você fala, porque tava com saudade. Porque quando o marido chega, você larga as coisas, levanta e vai dar um beijo nele como se fosse o papa ou uma grande celebridade que tá chegando na sua casa. Isso. É amor. E que se dane se o outro nota ou não. Já não é mais sobre isso que a gente está falando. É sobre a sua capacidade de amar. É essa plenitude que faltava antes. É ou não é verdade? É esse buraco que não falta mais. Que você hoje, independente se quer uma vida, obrigado. Se vier um obrigado, ótimo. Aquela gratidão, né? Que bom, que lindo. É desejável, inclusive. Mas se não vier, tanto faz. Você nunca vai se arrepender desse amor que você entregou. Nunca vai te faltar por isso. Ao contrário. E às vezes a gente está vivendo num tempo, mesmo você falou muito das pessoas da igreja, né? Eu também frequento paróquia, gosto, faço. Mas eu sentia muito falta do como aplicar isso nos dias de hoje. Porque as batalhas são muito grandes, está muito diferente a coisa. Era muito simples antes, meio que quase que todo mundo tinha um mesmo código, vocês liam ali a coisa. Hoje em dia não, você tem que entrar, tem tantos... Essas subdivisões das possibilidades de ser gente, tá tão complicado, que ou você tem muito claro e de modo muito certo o como, ou você fica patinando mesmo. E aí, às vezes, você tá errando por bobagem, que acho que é o que você quis mostrar, né? São as pequenas egoísmo. Foram as pequenas coisinhas que foram ficando, e aí isso foi virando uma bola de neve de egoísmo, que eu acho que é o ponto perfeito que você trouxe, né? E em justa medida, né? A gente vai ser egoísta se a gente não se vigiar. A nossa tendência primeira é o que você falou, né? O que a gente faz como qualquer bom hábito, com qualquer virtude, é olhar e falar, opa, isso aqui eu já sei que eu sou. Então, como que eu combato? Como que eu faço esse bom combate diário para fazer essa transformação consistente, real? Que é aí que eu acho que é legal você falar, e que é muito mérito seu, porque é isso mesmo, que você se debruçar agora sobre a sua família, que é a bandeira, né? As pessoas pensam que a gente tá aqui, né? Imagina, você vai abrir sua história de vida se você não tivesse entendimento de que isso aqui vai ser uma vitrine para centenas e centenas de mulheres que também vão fazer o que você teve coragem de fazer, porque coragem é ato de amor também. Então, imagina você tá fazendo isso aqui, ou eu, só porque a gente tá falando do curso. E de novo eu falo, né? Eu não tô nem aí se tem 10, se tem 5, se tem 20, se tem 300 alunos.
eu importo com cada mulher. E eu falei isso numa das lives. Eu falei, se eu tivesse eu e a Bina aqui, já teria valido a pena. Porque cada família conta, cada história conta. Isso não é história da carochinha. Quem vive o que a gente está vivendo aqui, de novo, né, igual você falou, sabe o peso e a força que tem do que a gente está falando aqui. E se você está parada, se você está sentindo, se você está sofrendo, saiba que sofre muito mais, ou olha para cá, para a Bina e fala, nossa, mas deve custar, né, acordar mais cedo, deve custar. Custa e sofre, Bina, diz para mim, se não custa e sofre muito mais quem não faz isso do que quem faz, especialmente por uma entrega de amor. Ah, sim. Né? E você estimula, né? Você estimula o outro também fazer. Diferente de esperar que o outro faça, né? Mas você estimula, porque é um esforço. Eu podia ficar dormindo. É um esforço, é um amor, é uma doação. E é tão gratificante isso. Teve alguém que perguntou por que eu me separei. Duas famílias totalmente desestruturadas, a minha e a dele. Eu perdi o pai, ele perdeu a mãe. Imaturidade total e muito egoísmo, tá? E ninguém me disse, aguenta, segue firme, que esse é o teu chamado. Ninguém me disse isso. O que eu escutava era, separa. Vai, separa. Não, você tem que separar. Não, isso não tá bom, separa. Então, assim, nós não tínhamos... eu acho que maturidade também, porque por mais que a gente tivesse casais bem próximos de nós, firmes no propósito do casamento, a gente não tinha a maturidade para enxergar e para escutar. E dos nossos pais, a gente não tinha a estrutura que a gente precisava, né? Então, foi de tanto sofrimento e essa vontade muito forte de ser família. Foi isso o que me fez voltar. E o meu endurecimento, alguém também perguntou, acho que foi a mesma pessoa que perguntou por que da separação, perguntou por que eu me endureci, né, na separação. Porque eu me separei com 2 filhos pequenos, o Matheus tinha 5, o Arthur tinha 2 anos. Um ano, mais ou menos 2 anos depois eu tive a Yasmin, de um relacionamento, né? Que eu tive depois do casamento. Então, eu criei 3 filhos pequenos sozinha. Então, isso me endureceu bastante, porque era difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Então, assim, agora eles têm 15, 11 e 8. E acho que assim, ó, eu fui resolvendo os problemas maiores e daí você vai eliminando os grandes, vai ficando os pequenos, aí tava tudo no eixo e daí tipo, tá. E o rombo que eu falei ali no início da live, né? Então isso me fez conseguir olhar para mim e enxergar que ele é o meu grande amor e é a única pessoa pela qual vale a pena eu abrir mão do que for necessário. Porque hoje eu quero a felicidade dele, eu quero hoje levar o meu marido para o céu. E eu sei que isso depende de mim. Então, por ele, vale a pena eu abrir mão de qualquer coisa. De tudo. De tudo. E tem uma coisa muito especial que você falou, agora não sei se foi no curso ou se foi no Stories. Filho a gente não mima, mas marido a gente mima. Então a gente tem que parar. A gente tem que parar de achar que o filho vem antes do marido. O filho não vem, o filho vem depois, porque a gente acorda cedo, faz a comidinha, faz o lanchinho, leva para a escola, se rasga toda para fazer pelos filhos. Por que não pelo marido? O marido merece muito mais, né? Então hoje eu me coloco assim, eu faço por ele, para ele, faço pelos filhos também, mas primeiro pelo meu marido. E Bina, deixa eu te falar uma coisa que aí entraram falando e eu queria te perguntar. Houve uma mulher que comentou ali, eu acredito no 50-50, né?
E aí eu tenho uma teoria que você bem conhece, que você já é minha aluna avançada, né? Você fez o Saia do Clichê também, o Seduza com Classe? Sim, sim, Isso daí é aluna VIP, essa daí né, daqui a pouco ela já vai sim. ter, ela vai ser aquela, sabe aquelas que são jubiladas? Tipo, tudo ela já vai entrar direto. Mas o que eu ia te dizer? Você já deve ter me ouvido falar, eu sempre me preocupo em não ser repetitiva, mas para você eu terei que ser. Mas acho que vai ser uma ajuda que a gente vai dar. Eu fico brincando que lá no cursinho de noivos, quando a gente começa, essa ideia dos 50%, ela, 50-50, se apresenta mesmo para um noivo, para uma noivinha, né? Falou, ó, o certo é cada um carregar uma parte da história e aí o fardo do outro se torna mais leve porque eu tô ali. E aí eu falo uma outra coisa forte que eu quero que você diga totalmente. Gente, não tem nada combinado. Bina, a gente combinou alguma coisa? Não tem nada combinado. Não. Tudo ao vivo, tá? Eu queria que você me dissesse o seguinte. Na situação de crise, numa situação de recomeço, numa situação de restauração, existe os 50-50%? Ou alguém vai ter que dar o primeiro passo, carregar mais do que o outro e depois as coisas vão se redistribuindo? Eu acho que carrega muito mais, talvez até os 100%. Eu brinco que assim, se não for 100, é muito ele perto. Tá do teu lado. Eu falo assim, 1% tem porque ele fala, tá bom, vamos voltar, eu queria voltar mesmo. Na hora do vamos ver, isso. Na hora do vamos ver, é 90%, é 80%. E aí, por isso que eu falo, pega o porrete, que até uma aula que eu tenho isso, dá uma porrada e quebra a balança. Eu falei assim, acabou a balança. Isso. Porque a ideia... Deixa eu te pontuar outra coisa. Boa, ela é legal, é o almejado. Mas eu, particularmente, eu nem acredito de fato. O ideal. Eu não acredito, de fato, no 50-50. Eu vou te dizer só porque, sabe uma coisa? A vida, ela oscila. Uma hora você tá bem, uma hora você tá doente, uma hora... Não é à toa que as promessas são tão bem feitas, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai depender do outro. A gente não sabe quem vai estar bem hoje, quem vai estar bem amanhã. A gente não sabe as surpresas que a vida espera. A Bina tá aqui hoje falando isso. Eu não sabia disso há 9 anos atrás. Então a gente não sabe de nada. Não. A gente não sabe de nada. Outra coisa. Então fala você. Outra coisa. Antes de conhecer a Jaque, de conhecer você, fazia 4 meses que eu tinha voltado com meu marido e eu fui me confessar. E eu falei pro padre assim, padre, isso não tá dando certo. Não tá funcionando, tá assim, assim, assado. O padre olhou para mim assim com uma cara e falou assim, quanto tempo faz, Sabrina? 4 meses? 4 meses. Meu Deus, o que tu quer em 4 meses? E eu não entendia, porque eu já tava assim, tipo, no meu limite. E contigo, você usa essa frase. Casamento é projeto a longo prazo. Gente, verdade! Tipo, como que eu não percebi isso? É óbvio, não é para ontem a mudança, não é para daqui um mês. É projeto de vida, né? Não sei como colocar de outra forma, mas é um projeto de vida, é o resto da tua vida. Que é lasanha da Sadia, não tem? A gente é a geração do miojo, da lasanha da Sadia como instrumento de resolução dos problemas. A gente acha que vai pegar uma crise que você estava sentado há 9 anos, vai enfiar no micro-ondas em 5 minutos, vai sair uma lasanha da Sadia prontinha, deliciosa, e você não teve trabalho nenhum. Só um pouquinho. Mundo real, meu Deus. E isso que você está trazendo é uma luz gigante, porque é isso mesmo. E mais uma coisa que você está me lembrando aqui, Bina. Crises mal curadas voltam. Tá. Então, o que você fez é que você, quando começou a olhar, você talvez estivesse reincidindo nas mesmas angas, talvez estivesse olhando para ele e falando, mas não sei o quê. Mas aí você falou, não, peraí, deixa eu estudar aqui. Peraí, deixa eu ver o que essa menina tá me falando. Opa, deixa eu somar esses saberes aqui e construir esse novo. Na verdade, o que você fez de mais bonito foi isso. Foi mergulhar e olhar para tua família como esse projeto de longo prazo que precisa, para além da sua paciência, que é fruto de amor, para além da sua fé, que é fabulosa, por isso que eu sou tão tua fã, por além da tua garra, para além de tudo isso, precisa de investimento, precisa de estudo, precisa de horas dedicadas. O luxo que você tem, o grande luxo, o grande tesouro, é virar e falar assim, não, esse tempo é o tempo de cuidar de mim e de cuidar da minha família. Nós, mulheres, aceitamos um discurso feminista que diz pra gente que a gente deve ser subordinada a tudo pela carreira. Deve ser subordinada a tudo para ser reconhecida. Vide
as pessoas promíscuas que nós temos como representantes da beleza e do sexo. Agora, quando a gente faz algum sacrifício maior, né, mais profundo pela nossa família, pelo nosso marido, aí a gente é retrógrada, a gente é carola, a gente é chata, a gente é isso, a gente é aquilo. Então, Bina, eu acho que você é o exemplo real dessas mulheres todas que eu publico. As mulheres estão tomando cara, forma, voz e beleza, né? Que a Jaque acabou de dizer aqui. É por isso que ela é linda. É mesmo, né? Eu fico... Pô, só tem mulher bonita aqui, gente. Pelo amor de Deus. Aí você vê logo que não basta a beleza, não basta. Temos que ter outros truques também, né? Mas assim, cara, é isso. A gente não pode. E isso é a tua grande... Assim, é o que salta os olhos quando a gente fala contigo. Quando a gente ouve tua voz. Cara, é possível. Mas para isso é preciso apostar a ficha no lugar certo. Eu acho que essa foi a grande virada que você deu diante dessa experiência de fé, de mudar o próprio coração. Você olhou e falou, opa, a partir de agora eu tenho que mudar as minhas fichas. Eu estou apostando em coisas que eu já senti na prática ao longo de anos que não me traz felicidade. E aí eu queria fechar, Bina, com você falando um pouquinho, né, já para o Instagram não derrubar a gente, falando um pouquinho de como é a tua nova realidade de família depois disso, assim, o que o teu olhar mudou para você, para os outros. Claro que você falou um pouco disso aqui ao longo de todo o nosso papo, mas assim, de maneira muito concreta, algo muito especial que tenha ficado no seu coração da mudança, assim, hoje eu me surpreendo comigo assim. Hoje eu fico feliz de ver os meus assados, especialmente talvez na vida dos filhos, né? Eu falo muito do impacto do divórcio na vida dos filhos, né? Do exemplo que nós queremos dar, né? De quem nós queremos ser como mães, que a gente, como você disse, né, como uma leoa lutava, entregava possivelmente o seu melhor no campo material, educativo, mas o que ficava como exemplo de gente, né, de ser família, né, quando você estava vivendo aquela situação, e o que mudou para hoje? E por fim, queria que você falasse um pouquinho de o que é felicidade para você hoje. Bah. Eu acho que o ponto crucial, Aline, foi eu parar de querer agradar as pessoas. Porque na hora do vamos ver, ninguém tá por você, né? Todas as tuas ações geram consequências. E a única pessoa que assume essas consequências é a gente mesmo. Então, assim, assumir o que eu sou, quem eu sou, seja bom, seja ruim, com defeitos, com qualidades, mas assumir, erguer a cabeça e dizer sim, essa que é a minha família. É por eles que eu vivo e por eles que eu morro, né? E só por eles. Então, você carregar a tua cruz, abraçar e carregar a tua cruz. E isso foi o maior entendimento de todos. Que pela minha família sou só eu. Eu sou o espelho, eu sou o exemplo, eu sou a energia da casa. Isso eu acho que foi uma coisa assim que fez toda a diferença. Felicidade para mim é ser família. Hoje a gente pode não ter nada, mas estamos juntos e isso basta. A gente não precisa de mais nada. Pode ser aqui onde a gente mora hoje, pode ser em qualquer lugar do mundo, estando juntos, é o que basta. E levar os meus filhos para a igreja, estar com eles, próximo de Deus. Sem a minha fé, esse caminho não teria sido o mesmo, sabe? Sem poder olhar para a cruz, olhar para Deus e dizer, Senhor, o que tu quer de mim? Porque ou eu vou resgatar a minha fé, ou eu vou ter que partir para medicação de depressão. Então, assim, me ajuda. E olhar para minha essência e abraçar minha cruz, Aline. Eu acho que é isso, assim, o que eu poderia dizer para todas as mulheres, sabe? Não foge da tua cruz. Não foge da tua cruz. Porque o dia que eu entendi isso, eu parei de sofrer, Aline.
O dia que eu entendi que a minha cruz sou eu que carrego, ela ficou leve. Muito bom. É isso. Muito bom. É a live isso. era para vocês, mas foi para mim, tá, gente? Então, Bina, sem palavras para te agradecer. Eu queria te pedir agora no final, se você tivesse uma dica, ou se você encontrasse com a Bina lá de trás, ou se você tivesse uma dica para dar para essas mulheres que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, né? Que essas lives elas alcançam milhares de mulheres depois. Que dica que você daria? E eu queria te pedir também para você completar com essa dica, completando essa tua reflexão. Algumas mulheres, quando chegam em situações extremas, eu considero que o seu caso é um caso extremo. Muitos me perguntam assim, nossa, mas tem caso pior que o meu? Eu fico primeiro que eu falo assim, gente, dá para comparar, né? Cada caso é um. Se fosse tudo igual, bastava uma fórmula gigante, né? Assim, uma fórmula mágica. E aí daria. É por isso que eu tento desenvolver tantas oportunidades diferentes, que eu sei que cada caso demanda uma coisa. Mas eu falo assim, há casos mais críticos que outros. É um fato que há. Não tem como. E você se enquadra em um desses bem atípicos, né? A tua história, o que você viveu, não é para qualquer um retomar a família, um filho, uma filha que nasceu no meio dessa coisa toda e reconectar isso tudo e mergulhar na fé, porque também tem isso, né? Tudo isso faz de você uma pessoa nova a cada momento. A gente sabe que a gente nunca é diferente, mas isso te torna diferentona mesmo. Você é muito diferente da mulher que você foi um dia. E aí, como é que acessa aquela mulher que você foi um dia e fala pra ela? Porque as mulheres têm maneira de falar assim, não, já entreguei pra Deus, seja o que Deus quiser. No fundo, ela não entregou pra Deus. Ela largou de mão e botou na conta de Deus. Se não deu certo, é contigo. Porque quem entrega pra Deus, eu acho que faz exato o que você fez. Tá colada ali, não sai da barra da saia. Tá ali pedindo, tá ali dividindo, tá ali perguntando ao padre, tá ali perguntando a uma amiga que você falou, minhas irmãs, tá ali perguntando, tá ali querendo chegar perto de gente que tá falando o contrário, tá falando o que você quer ser. Então, eu queria que você, se você puder, você falasse sobre isso, né? Desse estar perto de Deus ou não, e depois falasse para quem tá ouvindo de verdade agora no final, antes que o Instagram nos derrube, se é que ele vai nos derrubar, mas que a gente não se delongue muito mais. Mas o que ela pode ouvir, o que ela pode pensar, onde ela precisa tocar para começar a fazer esse caminho de recomeço, sim, e começar realmente a amar primeiro de verdade. Eu acho que separação nunca é solução. A gente tem ferramentas para buscar ajuda. Se você não encontra ajuda numa família estruturada, se, né, a sua como a minha não foi uma família estruturada, buscar ajuda do padre, de um psicólogo, ter conversas, ter pessoas, amizades que edificam, sabe? Pessoas que vivem da forma que você gostaria de viver. Isso é de extrema importância, é você ter um círculo de apoio. Hoje, assim, nossa, eu olho para trás e eu vejo tanta coisa que podia ter sido feita diferente, né? Então, é você ter a consciência do que é o matrimônio, da força que tem esse sim, né? Eu acho que é isso, Aline, é você buscar se cercar de pessoas que edificam, sabe? Porque hoje eu vejo assim, é claro, eu sei que eu recebi da minha mãe o melhor que ela tinha, meu marido também, do pai dele, o melhor que ele tinha, né? Hoje eu já tenho as pazes com isso, porque durante muito tempo eu dizia, porque a minha mãe isso, porque a minha mãe aquilo, e ela é o amor da minha vida. Então, assim, mas você admitir as falhas, sabe? Admitir as falhas e procurar ajuda. Porque a separação, ela não vai te aliviar, tá? Eu tenho até uma amiga que está separada, acho que desde o final do ano passado, ela que quis a separação, mais de 20 anos de matrimônio, e ela está arrependida. Ela está arrependida. Ela quer voltar. Por quê? Porque a separação não é solução. Né? Essa sensação de fracasso, ela vai te acompanhar para sempre. Então, tá difícil, busca ajuda, não desiste. Mas busca ajuda mesmo, de verdade, tá? E quando um não quer, não vai separar.
Eu também. Tudo tem solução. Tudo tem solução. Muito obrigada, muito Só obrigada. a morte não tem. Você quer falar mais alguma coisa, Bina? Fica à vontade. Eu tô muito grata, Aline, de estar aqui. Eu vim com medo. Imagina! Vim com muito medo. Maravilhosa! Não, imagina, foi maravilhoso. Nossa, que prazer, que honra participar da história da tua família. Poder dividir, ter você como aluna, ter você como uma seguidora tão querida. Realmente a internet e o Instagram, né, nesse ponto, né, é fabuloso, porque coloca a gente em contato. Você fica em Floripa, né? É perto, aham. Você fica em Floripa? Tô. Você fica em Floripa, Eu tô quase né? sem bateria no fone. Eu moro em Camboriú, mas é bem pertinho de Floripa. Delícia, que maravilha. Bina, só agradecer, só desejar muitos e muitos e muitos e muitos frutos que eu sei que você já está colhendo e que vai colher cada vez mais por ser essa mulher tão generosa, de coração tão grande, tão amorosa, a teus Obrigada. filhos, a toda a tua família. O meu muito obrigada, tá? Por estar aqui nessa mais uma Eu amei, tá? quinta série do Juntos. Eu amei. Fico muito feliz que tenha sido prazeroso, que tenha sido mais suave, talvez, mas foi extremamente emocionante, extremamente forte, né? Todas as vezes que a gente toca, as meninas todas aí retornando, né? Foi uma das lives mais emocionantes que eu fiz aqui nesse quadro e eu te desejo de todo o coração que você conte, né? Sempre comigo, com o meu trabalho, com o que eu puder somar aí também, tá? E com o meu carinho, Obrigada. com a minha amizade. Tá bom? Um beijo enorme. Obrigada. Mulheres queridas que nos acompanharam, dividam a live com as amigas. Bina, vou deixar salva se você quiser compartilhar com alguém também. Fica à vontade. Sim. 1000 vezes obrigada. Um beijo enorme. Um excelente finalzinho, né? Agora vamos caminhando para o final da semana. Tudo de bom. Tá bom, meninas? Beijos, beijos, beijos. Tchau. Tchau.